O tempo é uma ilusão, essa ideia linear de passado, presente e futuro é uma construção mental, assim como também é uma ilusão toda essa relação de ano, um ano, outro ano, essa mente linear que constrói essa ideia de um ano após outro, e pois tudo isso é uma construção ilusória, dentro de um nível de consciência materializado e muito denso. O nosso encontro é um encontro transcendental, onde vamos a conectar com uma dimensão de consciência mais elevada e vamos a entender que não somos vítimas das circunstâncias, sejam elas culturais, familiares, sociais, nem sequer das circunstâncias do nosso inconsciente, que é nosso passado congelado com os nossos traumas e memórias, e vamos a experimentar essa consciência da criação, onde não somos vítimas da circunstância, mas somos os criadores das circunstâncias. Mesmo dentro da ilusão de sermos vítimas da circunstância, a verdade é que somos nós que criamos as nossas circunstâncias, sejam elas criadas pelo inconsciente, tanto inconsciente pessoal como inconsciente coletivo, ou seja ela criada pelo poder criativo da mente desperta e mente consciente. Nosso estudo e desenvolvimento dentro do budismo, como base comum, vem a ser despertar esse nível de consciência superior, onde somos os criadores da nossa realidade. E a liberação do sofrimento ou do samsara é o estado desperto, onde reconhecemos o poder criador da nossa mente. Isso é o nirvana. Quando somos conscientes do poder criador, começamos a criar paz, felicidade, alegria, e vibramos essa criação virtuosa. E essa frequência, essa vibração é o que realiza o bem para todos os seres, porque estamos conectados energeticamente com todos os seres em todas as dimensões. Então é quando realmente somos de benefício para todos os seres. Ser de benefício para todos os seres não é um conceito, não é uma afirmação de palavras, é um estado de ser. E esse estado de ser é residir nessa frequência elevada ou nesse estado de consciência superior, onde saímos da matéria e pelo menos entramos na energia. Mas a verdadeira consciência desperta búdica é um plano superior à energia, é o plano mental, é o plano da consciência. Mas para a gente chegar nesse plano de unidade, de amor, de consciência búdico, existe um plano intermediário, que a gente chama do astral, do energético, que é onde trabalhamos com todas as práticas tântricas ou de transformação. Trabalhamos dentro de um plano de energia. Vraja Yogini, a rainha das Dakinis, Dakini é igual a energia. Então estamos invocando o poder da mente superior, mental, consciência búdica, porque Vrajayogini é uma manifestação da consciência búdica. Então estamos invocando esse poder, nos estamos elevando até esse poder e nos relacionando com essa imagem, com esse símbolo, com essa iconografia, com esse arquetipo, onde estamos dinamizando as energias internas para poder manifestar no plano da matéria o nosso poder criador. Então, estamos reconhecendo esse poder e aprendendo a manifestar esse poder. Então, vamos falar como de. Existem muitos mais, existem dentro de cada plano de consciência, ou de cada nível de estado de consciência, também existem subníveis. Logo, tudo se torna muito detalhado e complexo, mas de uma forma muito esquematizada e muito geral, vamos falar de 3 planos. O plano denso da matéria, onde tem uma experiência de tempo linear, passado, presente e futuro, onde opera a lei do karma, causa, efeito, planto e colho,
Então esse é o plano da mente comum, que seria o plano da matéria, onde todos nós estamos e vivemos. É o plano do ego, onde temos uma percepção de um eu sólido e temos uma percepção que tudo é sólido, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todas as vozes internas do nosso inconsciente surgem como se fossem sólidas e verdadeiras. Não temos uma percepção de estados mentais subjetivos, impermanentes e temporários. Todos os estados mentais surgem na nossa mente como se fossem verdadeiros, sólidos e reais. Então, esse é o plano mais denso, um nível mais denso de consciência. E nesse plano denso, existe como um véu chamado véu do esquecimento, ou seja, esquecemos quem somos. Estamos tão contraídas e tão fixadas nessa solidez da matéria, o corpo é sólido, o eu é sólido, a minha realidade é sólida. Essa própria experiência de solidez e contração, ela provoca um véu, ela tampa a nossa conexão com o estado superior. Então, ficamos completamente aprisionadas no samsara e podemos ficar aí muitas e muitas, infinitas vidas. Então, despertar significa conseguir eh, atravessar, conseguir penetrar e atravessar esse véu do esquecimento. Significa reconhecer essa consciência luminosa, essa fonte sagrada dentro de nós. Significa sair da prisão do eu, da dualidade e da densidade da matéria, ou seja, sair desse nível de consciência básico da sobrevivência, da nossa vida, desse show que é a nossa vida, que é o samsara. Isso não é tão fácil, apesar de estar falando de níveis de consciência intrínsecos à nossa natureza. Não estamos buscando fora e não estamos falando de outra coisa, não é uma conquista externa, não tem que ir para algum lugar, estamos falando do que somos, estados de consciência, níveis de consciência. No obstante, a fixação ela é tão intensa e vivemos com uma memória do passado congelada, ou seja, a minha vida, a minha história, os meus traumas. Então, tudo isso que é o passado, a memória do passado, está no presente. Então, no presente, estamos vivendo uma memória congelada do passado, com o qual o nosso futuro não é outra coisa mais que o mesmo de sempre, o mesmo eu de sempre. E como isso está muito forjado, muito congelado, são os nossos hábitos químicos, é a nossa forma de ser, de pensar, de perceber e sentir a realidade. E por isso é tão difícil a gente conseguir ter uma experiência transcendental. No obstante, através da repetição, através da perseverança, vamos construindo novas experiências internas. Então, a meditação diária, a reflexão diária, vai abrindo nesse véu do esquecimento, vai abrindo um espaço pelo qual a luz penetra, pelo qual a luz se expande e podemos ter uma experiência transcendental. Os retiros são muito importantes para esse processo, porque saímos dos nossos hábitos habituais e estamos completamente imersas em um novo entorno e com novos estímulos dentro desse novo entorno. Então nossos hábitos são desconfigurados, e aí fica muito mais fácil a gente provocar, com a força coletiva de um grupo, a gente provocar uma experiência real e verdadeira de transcendência. Isso é o que nós fizemos no nosso retiro. Fomos marcadas por uma vivência. E agora, esse espaço que abrimos através do retiro deve ser cultivado através da nossa prática diária. E por isso a importância do nosso encontro semanal. Nosso encontro semanal faz com que as nossas energias se encontrem, já não é a minha, é a nossa. Isso cria um campo de energia mais potente, mais poderoso, que é o campo coletivo, que isso nos ajuda o indivíduo
a sustentar essa repetição desse caminho novo que nós estamos, construindo dentro de nós. Existe uma regra que me falaram, meus mestres me falaram muitos e muitos anos atrás, e eu continuo ouvindo no meu ouvido, né. Tudo aquilo que a gente alimenta, desenvolve. Tudo aquilo que a gente não dá comida, morre. Para que algo exista, precisa ser energeticamente alimentado. Então tudo aquilo que queremos desenvolver em nós, colocamos atenção. A atenção é a energia que alimenta e faz desenvolver. Tudo aquilo que a gente não quer abandonar, é simplesmente não alimentar energeticamente. E como a gente faz isso? Tão simples como ponto. A gente usa isso, é uma prática Mahamudra, inclusive. Então, se quando surge um pensamento de medo, ponto. Quando surge um pensamento de ansiedade, ponto. A neurociência diz que o tempo que temos para desabilitar uma tendência habitual é 30 segundos. Depois disso, o cérebro já se fixa e já faz disso uma realidade. Então o tempo é muito curto. Por isso no Mahamudra a gente usa ponto. Ou seja, me dou conta que surgiu um pensamento negativo, uma memória congelada traumática do passado, que está no meu presente. E se está no presente é onde eu construo o futuro. Então se eu estou com essa memória negativa no presente, eu estou construindo um futuro negativo. Se no presente eu tenho medo, eu estou construindo um futuro de medo. Eu estou alimentando o medo. E o que alimenta continua existindo. Então, é muito importante essa autoobservação, também chamada atenção plena ou estado de presença, é como ser uma porteira da nossa mente. Ou seja, estamos sempre olhando para a nossa mente. E ao darmos conta que surge uma emoção negativa, um pensamento negativo, uma memória negativa, o julgar, a autocrítica, tudo isso é lixo. Então, simplesmente cancelo. Ponto. Fora. Como a gente faz isso? Primeiro, reconhecendo, porque somos porteiros, e ao reconhecer, nós fazemos é como um delete no computador, excluio. E como faço isso? Com a respiração. A respiração é a grande ferramenta que temos, porque através da respiração conectamos mente e corpo. Porque esse ponto, esse cancelo, esse deletar é físico, não é mental. Tem que ser sentido, é sensação, é química. Ou seja, quando sentimos medo, existe uma sensação, existem uns hormônios que nos faz sentir medo, não é só pensar. Quando a gente pensa numa experiência traumática, do passado, a gente sente no presente. Então, por isso, a respiração é a ponte entre a mente e o corpo. A respiração é energia. Então, nesse momento, a gente exala, solta, solto, não quero esse lixo, solto, ponto. E ao soltar, o espaço fica disponível para o novo. Aqui está a reprogramação, onde conscientemente colocamos um olhar elevado. O olhar elevado é olhar para o céu, é olhar para a consciência infinita que somos. Então, saímos dessa compressão, dessa limitação, vem o medo do passado. Epa, ponto, fora. Ah, se utiliza muito o som, por isso a Márcia utiliza muito com vocês a exalação com som ou com suspiro, porque isso também já está cientificamente demonstrado, porque quando a gente faz um som, ah, é como se a gente acelera o processo da liberação. Ele fica mais materializado. Então se aconselha respirar pela boca, exalar pela boca e ah, uh, solto, tiro essa mancha, esse peso, essa poluição da minha consciência. E ao inspirar, conecto com o meu ser verdadeiro, conecto com a consciência infinita. Então essa conexão é nesse olhar superior. E é questão de 30 segundos, é questão de 1 minuto máximo, e foi embora. É assim como a gente mantém, a nossa mente bem cultivada, nutrindo
a consciência transcendental que nós abrimos através do nosso retiro, que nós estamos reforçando através da nossa prática formal, do nosso encontro semanal, repetindo cada dia através da nossa prática pessoal. E é assim como esse caminho novo vai sendo nutrido e vai crescendo, evoluindo e desenvolvendo. E é assim como esse caminho velho, ele vai perdendo energia, porque não alimentamos, e ele morre de fome, não tem energia. Se não tem energia, desaparece. Então a nossa memória traumática perde força dentro de nós, perde poder de expressão e o novo adquire poder de manifestação. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo dentro de nós. A prática de Vraja Yogini é uma prática poderosa, rápida e muito avançada. O que é a faca curva de Vraja Yogini? A faca curva é a luz da sabedoria retalhando a nossa ignorância, e ela é irada, ela não é, passiva, ela não é amorosa, ela é clara e direta. Então ela é rápida e veloz. A gente tem uma ideia que o obstáculo é algo ruim, é algo a ser evitado e é algo a ser afastado. Então, quando surge uma situação de dificuldade, a nossa primeira resposta é reação e resistência. Tudo errado, porque o obstáculo é a sabedoria, a confusão é a sabedoria. Esse é nosso néctar, essa é nossa faca. Então, Vrajayogini nos está ensinando a que quando surge o obstáculo, surge a oportunidade de transformar a confusão em sabedoria. Então, por isso é uma prática muito, muito forte, muito profunda e muito transformadora e muito rápida. Mas também temos que ter em conta a nossa capacidade de trabalhar com todo esse poder. Ela vai mexer em tudo, como vocês já bem viram. Então, mais devagar, qual é a minha capacidade de integrar? Porque, claro, não adianta você ter uma onda muito grande e não conseguir surfar nessa onda. Você está com a tua planchinha aí do Dharma e com a tua capacidade, mas se a onda é muito grande, ela vai te engolir e você vai rodar. E não se trata disso, se trata de surfear. Surfear que significa transformar a confusão em sabedoria. Isso é surfear. É ver a oportunidade do obstáculo e transformar em néctar de sabedoria para vibrar realização e realizar o bem para todos os seres. Então, se está muito forte, a gente diminui, a gente baixa de nível, a gente vai lá nos didans de purificação, porque, existem várias práticas tântricas. Tem os tantras de purificação e tem os tantras elevados de união. Rajayogini é o tantra yoga superior, onde estabelece nossa mente no estado de união do êxtasis, vacuidade, onde a gente desconstrói, o obstáculo com a luz da sabedoria, e isso nos dá prazer, êxtases da sabedoria. Mas se não temos a capacidade bem desenvolvida, a gente tem que descer uns degraus e temos que desenvolver essa capacidade com os tantras inferiores, que são os tantras de purificação, autocompaixão, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. A mãe amorosa, Tara Verde, todo poderosa e milagrosa, abrindo nossos caminhos, pacificando todos os obstáculos e provocadores, eliminando os medos, vontade, tutare, tudo sorra. E surge a doença, e vamos lá com o Buda da medicina, e tara branca para longa vida. Ou seja, vamos trabalhar com os tantras inferiores, que são tantras de purificação, e vamos fortalecer o fundamento, que são as yogas básicas. Refúgio, bodhicitta. Os incomensuráveis, amor, compaixão, alegria e equanimidade, ou seja, temos que baixar degraus. Então temos que sempre estar chequeando nossa capacidade. Se está muito forte, o que a Braja Yogini está levantando no nosso inconsciente, está transformando essa ignorância em sabedoria, isso significa na interdependência, porque Braja Yogini é pura energia. Ela é a rainha das Dakini. Dakini é energia. Ela é a rainha da energia. Então estamos trabalhando no campo da energia.
Então ela vai mover a energia, a interdependência, tudo é energia, tudo é relação, todas as nossas relações internas e externas. Então toda a nossa confusão vai ser retalhada e transformada. Toda a nossa confusão se transforma em néctar de sabedoria. Isso é a prática de Vrajayogini. Mas se está muito forte as ondas que está vindo, a gente vai, desce uns degraus e vamos purificar e fortalecer a base. Eu faço isso. Me veio assim um tsunami de tudo se mexendo, falei, calma. Então a gente fica com as práticas de Vrajayogini, que são as práticas assim de purificação. Quais são as práticas de purificação das 11 yogas de Vrajayogini? São as 3 primeiras práticas, de dormir, de despertar e de provar o néctar. Essas são chamadas as práticas das 3 alegrias ou das 3 purificações. Então a gente baixa pelo mínimo, vamos para as 3 primeiras iogas e ficamos aí, trabalhando com a quarta ioga, que é são as iogas fundamentais, ou seja, fortalecendo essa base, refúgio, bodhicitta, incomensuráveis. Se a gente tem um pouquinho de energia, a gente vai lá para o Guri Yoga, que é a quinta, fortalecendo nossa união com a linhagem, com os Budas, ou seja, estabelecendo uma conexão com o campo de mérito, e daí não passamos. Porque se vamos para a sexta de autogeração, onde já nos trazemos a morte para o caminho, nos autogeramos como a deidade e recitamos o mantra, já estamos com a faca curva e o néctar. E a partir de aí, já estamos retalhando e transformando confusão em sabedoria. E se a coisa está forte, é melhor não entrar nesse campo. É melhor parar no Guru Yoga e a partir do Guru Yoga, vamos pela autocompaixão, o Mani Padme Hum, vamos com a mãe amorosa Tara Verde, vamos com o Buda da medicina, vamos com Tara Branca, vamos trabalhar um pouco com essas práticas tântricas inferiores. Não vamos para a prática inferior. Superior. Mas também é importante ser consciente que a evolução é o obstáculo. Não é quando as coisas vão bem, é quando vão mal. Aí está a porta transcendental. Aí está a oportunidade de dar o salto. Então, é através dessa purificação kármica onde transformamos, onde colhemos a luz da sabedoria, a evolução. Mas isso não significa sofrimento, isso significa transcendência. Aí é onde temos que estar muito abertas para o coração, para a intuição, é onde temos que aprender a dar um passo atrás, sem ter uma atitude de reação ou resistência, mas uma atitude de abertura e acolhimento. E aí vem a autocompaixão, o Mani Padme Hum, para dar essa força, a Mãe Tara, abrindo os caminhos, dando segurança, confiança, eliminando o medo, para que podemos abrir nosso coração, acolher a dificuldade e através desse acolhimento surge a superação, a transcendência e surge o entendimento, é consciência. Entendemos o que está acontecendo. Em vez de estar reagindo e repetindo o padrão, primeiro buscar a culpa, que é a primeira coisa, quem tem a culpa disso? E a segunda, o vitimismo, porque isso acontece comigo. E aí ficamos completamente aprisionadas, num padrão de sofrimento, até que se esgote. Porque tudo se esgota e passa, porque tudo é impermanente. Mas se queremos, em 30 segundos, podemos transcender aplicando os tantras inferiores, que nos ajudam de uma forma muito rápida a sair dessa condição. Como? Dando um passo atrás, respiro, exalo, solto, me abro para uma visão mais ampla, e dentro dessa visão mais ampla, pego as ferramentas que conheço, os antídotos, aplico, autocompaixão, Mani Padme Hum, isso e aquilo, e através disso surge o entendimento. Eu entendo o que está acontecendo. Sabedoria. Quando tem a sabedoria, a confusão já foi transformada em sabedoria. Tem transcendência, tem gratidão. Agradeço os obstáculos, agradeço os problemas, porque é assim como eu encontro e reconheço a solução, a transcendência, crescimento e evolução. E aí o problema, a confusão, se transforma em solução, em sabedoria. E
saímos desse lugar de sofrimento e estamos nesse lugar de gratidão, de dar-se conta de alegria. Bem, esse é o trabalho que estamos fazendo na nossa vida. E Vrajayogini nos está ajudando a ativar e reconhecer todo esse caminho, mas sempre ter em conta que é uma prática elevada e requer ter toda essa base já bem estabelecida. Qual é a base? Refúgio, ou seja, você não vai buscar refúgio em consumir, em amigos, em externo, você vai buscar refúgio interno. Então requer conhecer, reconhecer esse refúgio interno, tomar refúgio. E isso é dar um passo atrás, isso é respirar e exalar. Esse é o nosso refúgio, é a nossa elevação com o nosso olhar elevado e conectar com essa força universal, com esse campo búdico, conectar com essa mente superior. Esse é o refúgio. E quando conectamos com essa mente superior, é a mente do amor, é a mente da compaixão, e já vem a autocompaixão e é o coração que se abre, e já vem também essa capacidade de abraçar a todos os seres. E já saímos desse lugar da, da culpa, da vítima, e já estamos num lugar de gratidão e oferenda e de alegria. Bem, alguém quer fazer algum comentário antes de começarmos a prática? Alguma dúvida? Um compartilhar dessa etapa que estivemos um pouco na densidade da matéria? E aqui já amanhecendo nesse novo ano e começando esse novo ciclo de prática e estudo, e é muito bom também ter mergulhado um pouco na densidade da matéria, porque fica claro, fica evidente esse plano de consciência, conseguimos vê-lo e conseguimos reconhecer esse plano elevado também. Isso nos motiva, nos dá entusiasmo para aproveitar esse precioso momento dessa preciosa existência humana, onde aqui estamos com tempo, com energia, com clareza, para aproveitar essa vida humana preciosa e desenvolver o que ela propõe, que são as capacidades superiores da mente humana, ou seja, estados de consciência que frequenciam níveis mais sutis, mais puros e mais elevados. Então, se alguém quiser comentar algo antes da gente continuar. Monja, Sim. é, desculpa, eu estava deitada e comecei com uma gripe horrível. Ah, É, a monja falou de três níveis vale. um era, você explicou bem, está bem claro para a gente, que a gente Sim, onde a vive, gente vive aí. vive nele, vivemos nele, está bem claro, né? Esse nível mais denso, mais, né? Da culpa, da dor, da vítima, enfim, É. né? A gente vive nesse mundo. Aí o segundo seria esse. O que que é o segundo e o terceiro? O segundo seria quando a gente Eu começa a vou tomar eu vou dar consciência. nomes, eu vou dar Isso. nomes para poder entender. Esse primeiro nível é o Sansara. Sim. O segundo nível é o Nirvana, que é o nível da Hum, energia. Então você entra nesse campo de energia e você já é consciente, do poder da mente e você vai trabalhar com a energia. Aqui está o Buda da compaixão, Vrajayogini, está Cristo, está Shiva, está tudo que tem nesse astral iluminado para ajudar a humanidade a sair desse sofrimento. Então, um é o Sansara e o outro é o Nirvana. O outro plano é o búdico, é a iluminação. hum, Certo? Outra linguagem científica. É o plano da matéria, sobrevivência, terceira dimensão. O plano da energia, quarta dimensão. O plano búdico, quinta dimensão.
Aí você também, se você investiga, você vai encontrar muita informação a respeito dessas dimensões. Mas, assim, os cientistas ou investigadores às vezes falam de 11 dimensões, falam de muitas dimensões. Isso é um resumo bem simples, que você ouve um pouco dentro dessa linguagem da nova era, das dimensões. Você vai ouvir falar da terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Então, terceira dimensão da matéria, da sobrevivência, samsara. Quarta dimensão é uma dimensão mais pura, mais sutil, já de elevação, é da energia, da imaginação, da visualização, dos arquetipos conscientes. Entende? Aqui não tem o inferno está na terceira dimensão. Aqui tem o céu, tem os anjos, entende? Já é uma dimensão de consciência elevada, é o nirvana. Aqui estão todas as terras puras búdicas, todos esses portais que nos conectam com a quinta dimensão, que já é o plano da unidade, do amor puro, plano búdico, plano crístico, que é a quinta dimensão. Na quinta dimensão, desde logo, não tem tempo, nem tem espaço. É uma dimensão onde toda a criação já está criada, não tem o que criar. Entende? Tudo já está, todas as possibilidades. É também chamado de campo quântico, onde todas as possibilidades existem. Então, todas essas possibilidades que existem, nós vamos com a consciência, com o observador, colapsar. Então, esse é o plano da energia, da imaginação, quando a consciência move energia. E aí estamos no plano astral, que é onde se constrói para se materializar na terceira dimensão. Então, a gente materializa desde cima até embaixo, não é de baixo para cima. Não é pedindo, esperando ou querendo e afirmando. Aí não se materializa nada. Você tem que elevar a tua mente no plano da energia para poder chegar no plano da consciência e desde aí, com a consciência o mais clara possível, mover a energia, a imaginação. Energia e imaginação. Então, você tem que primeiro, mas não é um imaginar distante, é um imaginar de ser. Você tem que ser Vrajya Yogini, entende? Você tem que se autogerar como Vrajya Yogini. Esse é o plano da energia, para materializar aquilo que você projetou na quinta dimensão, que é o plano onde tudo já existe. Digamos que na quinta dimensão, ou no plano búdico, no plano quântico, todas as possibilidades de você existem. Existe você rica e você pobre, existe você feliz e você amargada. Tudo existe. Não tem que criar. Todas as possibilidades estão como possibilidades. Agora, é a tua consciência, o observador, que vai mover essa energia e vai construir. Quarta dimensão. Então, aí é onde você vai visualizar e vai experimentar essa realidade que você conscientemente quer. Estamos fazendo isso todo o tempo, entende? Inconscientemente, estamos fazendo isso. Estamos todo momento colapsando ondas de possibilidade e materializando a nossa vida. O que está acontecendo na nossa vida agora, se estamos aqui unidas agora, é porque colapsamos ondas de possibilidades com a nossa intenção consciente, com a nossa escolha consciente, e materializamos esse encontro. Senão ele não existe. Deu para entender mais ou menos? Terceira, quarta, quinta, Sansara, Nirvana e Búdico. E o que estamos fazendo é tentando atravessar essas camadas, esses níveis de consciência, para atingir o plano búdico. Mas nós estamos trabalhando no plano astral, no plano do nirvana, no plano da energia. E Vrajya Yogini é a toda poderosa que movimenta todo esse plano de energia com todo o seu vigor, vermelha, com toda a sua intensidade, fogo, com toda a sua via direta, faca curva, e transformando toda essa confusão do samsara em sabedoria do nirvana,
para que possamos ter esse caminho de conexão com a mente búdica cada vez mais limpo, menos contaminado, e possamos manifestar esse poder na matéria da nossa vida. Ser os criadores conscientes da nossa vida, porque somos criadores inconscientes da nossa vida. Esse é o problema. Por isso estamos no samsara e não estamos no nirvana. Então estamos nos elevando ao nirvana, aprendendo a ser criadores da nossa vida. Deu para entender as três Sim. dimensões básicas, né? E aí vocês podem investigar, né? Tanto dentro da literatura budista, Samsara, Nirvana, e dentro de uma literatura mais científica, dimensões, mais dentro da quântica, física mecânica quântica, vocês vão encontrar informação por aí também, das frequências. E logo quando a gente fala de frequências, é falar de energia. E quando a gente fala de energia, fala de consciência. Então, a frequência do amor tem uma frequência, a frequência da paz, como também tem uma frequência, a frequência do ódio, a frequência da raiva. Então, são frequências, né? E tudo isso já está muito medido. 174, 528 e coisa. Tem números de frequências e já tem aparelhos que medem frequências e já temos ressonância magnética computadorizada que investiga todas essas frequências no nosso cérebro, eletroencefalograma, tudo isso já está mais desenvolvido do que a gente pode imaginar, porque o que chega para a gente é o que já passou. A coisa está bem adiantada já, né? Afortunadamente, está bem desenvolvida. Alguma outra dúvida, alguma outra questão que tenha ficado pendente? Monja, você comentou sobre essa diligência que a gente tem que ter com a prática, para saber quando está demais e quando a gente prossegue, quando a gente dá um passinho para trás. E eu fiquei me perguntando se isso tem a ver com essas frequências, né, da mente agora, que você acabou de comentar, né, da raiva, né, do amor, da compaixão. Seria esse a bússola para a gente identificar, né, se a gente está indo num bom caminho? Eu fiquei me perguntando quais seriam os primeiros sinais, assim, para a gente saber se a gente está indo bem na prática ou se a gente precisa dar um passinho para trás. A bússola é o sofrimento. Entende? Significa que não estamos sendo capazes de transformar a confusão, o sofrimento em sabedoria. E ficamos aprisionadas na dor. Então, quando ficamos sem chão, a mente fica confusa, perde estabilidade, fala, nossa, está muito forte, e agora o que eu faço? Não consigo sair, travou, ficamos travadas. Então, não estamos conseguindo se conectar, não conseguimos, perdemos o refúgio. Tudo perde o sentido, a prática não faz efeito. Esse estado de estar perdida, de estar confusa e não conseguir sair da confusão, é o sofrimento. Está doendo, surge uma doença e se fala, nossa, e agora? Perdi o rumo. Esse estado de confusão na qual nos ficamos aprisionadas. E se fala, não estou dando conta. Talvez eu preciso de ajuda. O que eu faço? Então, quando a mente dá essa travada, então aí é onde a gente tem que descer um pouquinho lá, vamos buscar a autocompaixão, o Mani Padme Hum, o poder da Mãe Tara, vamos a fortalecer o refúgio e vamos deixar a Vrajayogini, está mexendo muito. A gente ficou presa, a gente não tem capacidade de estar transformando esse material do inconsciente, essa sombra do inconsciente, ela se tornou tão densa que a gente não está tendo capacidade de transcendê-la. Então, a gente tem que dar esse passo para trás e aprender a como dissolver isso com outras ferramentas que não seja a Vrajayogini. Porque senão ela vai nos levar cada vez mais para baixo. E a gente pode ficar muito, muito, muito dentro do sofrimento, apesar dela ser sabedoria. A gente não está tendo a capacidade de trabalhar com essa energia. Então, o sofrimento é a bússola, entende? Que vai estar mostrando a nossa capacidade de transcender ou não.
Então, se ficamos presa no sofrimento, aí solta um pouquinho a prática, um mantra, particularmente o mantra, a recitação do mantra, a autogeração, a prática principal de Vrajayogini, e desenvolve outras práticas, porque está muito forte. Então, o sofrimento está muito forte, as coisas se mexeram muito, deixa pacificar. E logo quando esse tsunami passa, que tudo adquire uma nova ordem, tudo se assenta, aí novamente estimulamos com a prática de Vrajayogini. Por isso, essa prática, ela é avançada e ela é exposta para praticantes que já têm bem desenvolvida toda essa base. Então, um praticante avançado, ele não tem essa dificuldade, porque ele já tem a capacidade. Agora, como nós não somos praticantes avançados e não temos essa capacidade bem desenvolvida, por isso tem essas turbulências. A Vrajayogini vem, ela levanta um inconsciente, esse é o trabalho dela, essa é a faca dela, ela vai limpar nosso inconsciente, significa que as circunstâncias externas vão se expressar, para que a gente possa evoluir com sabedoria. Mas se nós não temos uma boa consistência interna, então tem essas oscilações, e por isso a gente tem que ser habilidosa para descer uns degraus e trabalhar com as práticas inferiores. Mas, normalmente, dentro da tradição, a gente primeiro desenvolve muito bem todas as práticas inferiores antes de tocar Vrajayogini. Significa 108.000 de tudo e muitas horas de prática de todas as outras, sem falar de muitas horas de meditação silenciosa, né? Em meditação sem visualização. É fortalecido bem essa base para que o Vrajayogini possa trabalhar bem. E aí ela vai trazendo todo esse movimento, vai limpando e vamos só colhendo sabedoria e evolução. E aí tem um grande crescimento. Ela é colocada no final do caminho e não no começo. Então, por isso, a gente tem que ter em conta que vamos ter essas oscilações e a nossa bússola, me aprisionei no sofrimento. Então, deixa eu buscar refúgio, autocompaixão, a minha mãe amorosa, o Buda da medicina, a Tara Branca da longa vida. Então, vamos trabalhar com essas ferramentas mais básicas, né? É assim que vamos. Mas se a gente já tivesse desenvolvido bem essas práticas, o Kriya Yoga Tantra inferior, a gente já não precisaria, porque são 4 tantras. Esse é o último. O de olhar, o de segurar as mãos, o de abraçar e o de unir. Então, são 4 estágios. A gente está trabalhando na união, que é o último, onde nos unimos com a mente iluminada. A gente está trabalhando lá em cima, no plano búdico, estimulando esse plano superior. Mas as outras estão no primeiro plano, que é de se familiarizar. E a gente, ou seja, o Buda da Om Mani Padme Hum, a gente está se familiarizando com esse plano astral, trabalhando com esses antídotos, com essa energia, autocompaixão. Então aqui está tara branca, tara vermelha, estão todas as taras aqui, né? É, a gente está trabalhando nessa etapa, mas a Vrajayogini está nessa última, ela está na união, vacuidade, gozo, vacuidade, ela está lá em cima, ela está na quinta dimensão, ela é a que nos joga para a quinta dimensão, digamos, enquanto que os outros nos está familiarizando com a quarta dimensão. Olha a diferença, deu para entender? Estamos conhecendo o Nirvana, estamos conhecendo as dimensões, as terras puras do Nirvana. Esse daqui é o primeiro Tantra. Aqui, Vrajayogini, a gente já conhece tudo isso. E daqui a gente já está conectando com a mente criadora, com o poder da criação, trabalhando com a energia da interdependência, os 24 lugares, a Dakini externa, a Dakini interna, a Vrajayogini externa, todas as nossas circunstâncias, sincronizada com todos os lugares de poder, sincronizado com todos os elementos
sincronizado com todas as Dakini interna, com todos os chakras, com os canais de energia, as Dakinis dançando. As Dakinis interna, a Dakini interna, que dança pelos nossos canais, está sendo abençoada pelas Dakinis externas dos lugares sagrados. Ao mesmo tempo, estamos conectada com as terras puras das Dakinis, da quarta dimensão do astral, onde estamos recebendo iniciação, empoderamento, e ao mesmo tempo estamos vibrando, frequenciando essa sincronicidade de sabedoria para todos os seres, realizando o bem para todos os seres. Olha que elevação é o trabalho que ela faz. Então ela faz uma limpeza, tudo que tem de sujeira ela está colocando para cima e removendo néctar de sabedoria para ser oferecido para o benefício de todos os seres. Então é um trabalho assim maravilhoso e impressionante dessa prática, mas é muito elevada e muito avançada. Por isso a gente, como patinho recém-nascido que estamos nadando no meio desse oceano, de vez em quando as ondas levantam e descem. A gente ainda não tem o corpo maduro de um cisne pesado aí que consegue ondular bem. A gente é um recém-nascido aí e as ondas fazem assim, a gente trepida. Essa é a diferença, né, para a gente entender. Então deu para entender mais ou menos qual é a bússola? É a prisão do sofrimento. Estamos aí na densidade da matéria e o medo da sobrevivência. A escassez, não vai dar certo, não consigo, tá tudo igual, nada muda. E ficamos nessa mente congelada do passado. E temos que entender que tudo é experiência mental. Se tudo é experiência mental, o passado também é uma experiência mental. Esse passado, memória congelada que trazemos para o presente, é uma experiência mental. Se é mental, é maleável, não é sólida. Então, através da nossa imaginação, podemos transformar o nosso passado, ressignificar. Isso na terapia se faz muito, alguns tipos de linhas terapêuticas trabalham muito com essa ressignificação. Aí temos a Gestalt, temos, por exemplo, bem conhecido, o que são constelação familiar. Então, a gente está ressignificando o nosso passado no presente. Mas a gente pode fazer isso com a nossa própria mente. Quando o passado vem e nos congela, a gente pode imaginar um passado diferente, um entendimento, a gente pode mudar esse passado. Então, para a gente ver o poder da nossa mente. Se a gente mudou o passado no presente, a gente mudou o futuro. Isso é muito interessante. Mas se a gente não muda o passado no presente, esse passado congelado no presente, o nosso futuro não é outro mais que o nosso passado congelado. A gente não sai do lugar. A nossa vida é a mesma. Os medos são os mesmos, a insegurança é a mesma, os bloqueios são os mesmos e nada acontece de novo na nossa vida porque a gente mantém o padrão do passado no presente. Mas ele não existe realmente, ele é uma memória. Então a gente pode, no presente, quando surge a memória do passado no presente, a gente pode mudar, ressignificar. Então esse é um trabalho interno também. E assim a gente mantém um presente novo. A gente constrói um novo futuro. A gente permite que o novo possa surgir no nosso futuro, porque a gente mudou o nosso estado habitual do presente. Trabalho. Autoobservação, porteiro da mente. Estamos aí na porta da mente observando todo o tempo, né? Ah, solta isso. Olha, abre. Isso é o que nós estamos fazendo. Isso é o que estamos liberando o passado. Existe o caminho da autoliberação, ponto, solta. Existe o trabalho da ressignificação, onde a gente olha e muda esse passado. Não é tão assim. E a gente dá uma nova experiência do passado no presente. Esse é outro método para a gente também transformar o passado ou liberar o passado. É o método da transformação ou da autoliberação. Mas os dois nos liberam. Certo? Vamos começar a nossa prática. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos começar com a nossa respiração, tomando refúgio, fortalecendo essa base.
concentração. A respiração é um movimento de energia que mantém unida a consciência e o corpo. Então, quando colocamos atenção na respiração, estamos conectando o corpo, a mente e o aqui e agora. Ao exalar, soltando toda a informação, todo o intelecto, todas as histórias. E ao inspirar, elevação, abertura. Nessa abertura, nosso olhar. E ao inspirar, estamos recebendo luz universal, luz de sabedoria, conectando com esse astral. E nesse astral, nossa atenção, nossa presença, nossa consciência, conectando com os Budas, seres divinos, seres sagrados. Aqui estão todas as egrégoras, que são como pontes que nos elevam à fonte de milagres, todas as possibilidades, fonte incessante de sabedoria. E ao inspirar, trazemos essa iluminação, saúde para o nosso corpo, equilíbrio para a nossa energia. Ao exalar, emanamos essa luz de sabedoria para o nosso dia, para a nossa vida. Inspirando luz, exalando luz, conectando com a luz que somos. Conectando com a linhagem de todos os mestres sagrados que trazem essa sabedoria dos Budas até nós. Conectando com a luz de sabedoria de todos os Budas. Essa luz de sabedoria que são dharmas, ensinamentos, práticas, exercícios de autoobservação, de presença, de atenção plena. Conectando com esse corpo coletivo que nos dá sustentação, apoio, a comunidade de praticantes, a Sangha. E assim entramos em refúgio, tomamos refúgio nas três joias, Buda, Dharma, Sangha. Tomamos refúgio na linhagem dos mestres. Tomamos refúgio no budismo tibetano, com todas as suas práticas, exercícios de visualização, didans, deidades, protetores. E ao tomar refúgio, ao entrar nesse campo, nesse astral, nessa quarta dimensão, nesse nirvana, nesse campo de energia, consciência desperta, irradiamos, o coração se abre, incluindo a todos os seres, abençoando o fluxo mental de todos os seres. É uma frequência, um estado de ser. Somos, entramos em refúgio, nos conectamos. E nossa conexão é radiante, vibra, frequencia. E entramos em união com todas as frequências de amor, de compaixão, de alegria, de sabedoria, realizando o bem para todos os seres, Bodhicitta. E assim, inspirando, conexão, exalando, emanação. Ser, experiência, respiração. Nesse campo de todas as possibilidades, nesse campo de energia, de consciência desperta, com a nossa consciência, vamos a colapsar ondas de possibilidades e vamos a invocar
que se apresente no espaço luminoso da nossa mente o poder purificador, um néctar de luz que ilumina nosso inconsciente, todas as sombras do medo, da dúvida se dissolvem, para que a certeza, a clareza esteja sempre presente. Então vamos a dissolver essa memória inconsciente de dor, de culpa, de medo, de dúvida, e vamos a colapsar essas partículas através do som Hum, vibrando na luz brilhante, invocando esse poder purificador que vai se expressar através da imaginação. Vamos imaginar um Buda da purificação. Ele representa um apoio para nossa mente, um objeto para nossa mente se apoiar, é um objeto mental. Então, através do Hum branco, invocamos e manifestamos o Buda da purificação para que purifique, limpe essa sujeira, essa poeira, esse véu do nosso inconsciente. Fazemos um rum branco brilhante. Essa é a nossa intenção. Dentro do campo de possibilidades, estamos colapsando essas ondas de possibilidades e criando realidade. E esse rum se transforma na imagem mental, o Buda da purificação, uma percepção mental, não é uma visão como dos olhos físicos, é uma percepção mental. Vamos imaginar que essa imagem que imaginamos, esse Buda da purificação, ele irradia um néctar, uma luz purificadora, uma frequência de purificação, um mantra da purificação, imaginando esse néctar entrando pelo alto da nossa cabeça, dentro do nosso corpo de energia, e todas as impurezas penetrando até o mais profundo do nosso inconsciente, todas as nossas memórias traumáticas, o medo, a dúvida, desconfiança, insegurança, todas essas vozes internas do nosso eu inferior, do nosso ego, são silenciadas, são pacificadas, são purificadas. Então vamos a recitar o mantra 3 vezes e à medida que recito o mantra, sentindo essa luz purificadora, Om Binsasatu Samaya Manupalaya Binsasatu Tenopa Titadido Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anodatu Mevawa Sawasidi Mentayasa Sawakama Susame Sitam Siriam Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagawan Sawatata Bensamami Munsa Bensivawa Mahasamaya Satoha Om Binsasatu Samaya Manupalaya Binsasatu Tenopa Titadilu Mevawa Sutokayu Mevawa Supokayu Mevawa Anuratu Mevawa Sawasidi Mintayasa Sawakama Susame Sitam Siriam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagawan Sawatatagata Bensamami Munsa Bensivawa Mahasamaya Satoha Om Binsasato Samaya Manupalaya Binsasato Tenopa Titadidu Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurato Mevawa Sawasidi Minkayasa Sawakama Susame Shitam Siriam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagawan Sawatatagata Binsamami Munsa Binsibawa Mahasamaya Satoha. Imaginando que essa luz purificadora elimina todas essas impurezas, todas essas sombras se dissolvem. E vamos agora irradiar a luz, o sol interior, eliminando as nuvens
O sol da nossa mente desperta irradia, iluminando todos os seres, irradia pelo espaço, essa luz purificadora, iluminando o nosso entorno familiar, nossa vida, nossas relações, nossa humanidade, todos os seres. Recitamos o mantra Om Ben Sasato Hum. Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum. Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum. Imaginando que o Buda da purificação se dissolve na sua luz, a sua luz se dissolve em nós e nós nos dissolvemos na luz pura, na mente pura, descansando na clara luz. Clara luz é essa quinta dimensão, é esse estado puro, essa mente búdica. A luz é consciência pura, é a potência de tudo expressar, de tudo manifestar. A clara luz, movemos nossa energia e vamos a criar conscientemente, criamos uma dimensão pura, imaginamos uma dimensão divina, pura, elevada. Tudo é de luz, tudo é plano, não tem subida, descida, não tem esforço. E tudo o que pensamos existe. Não é um plano de criação, é um plano de existência. Então, imaginamos, o imaginar é existir, é um plano de luz, é um plano de energia, é um plano de consciência. Então, imaginamos uma terra pura, feita de luz, jardins, um palácio. É um palácio incomensurável, não tem tempo, não tem espaço, não tem matéria, tudo é possível. Então, é um palácio de muitas dimensões. Dentro desse palácio, a consciência primordial se manifesta na imagem de um Buda vermelho, significando energia, calor, intensidade. Em volta, várias dimensões de seres iluminados, representando a transmissão da sabedoria, as linhagens, os mestres, em várias dimensões, todos com um aspecto de luz vermelha, com corpos vermelhos, representando a sabedoria, do calor, do prazer, do êxtase. E todos irradiam luz de sabedoria. E vamos imaginar que da mente de todos esses seres, luz brilhante de sabedoria, vibrando o som Om, toca nossa consciência e recebemos a primeira iniciação, a experiência do nosso corpo como matéria humano se dissolve e experimentamos a dimensão do corpo infinito, corpo consciência infinita, vibrando o som Om e entrando nessa dimensão.
Consciência aberta, consciência infinita, sem localização, sem referência, pura luz, clara luz de consciência desperta. É o nosso corpo infinito, Dharmakaya. Na garganta, do centro energético da garganta, de Buda Vrajadharma e de todas as assembleias e sectas, de mestres, assistentes, yogis, yoginis realizados, vibra o som A vermelho e toca o centro energético da nossa garganta. E recebemos a segunda iniciação, a iniciação secreta, onde essa consciência infinita agora tem a qualidade bem-aventurada, é o prazer da unidade, o prazer do amor, o prazer, a satisfação, a completude. Todos os desejos e necessidades cessam e entramos nesse campo bem-aventurado e experimentamos o Sambhogakaya de Buda, som A vermelho. Calor do amor, o prazer da unidade, pleno, satisfeito, completo, perfeito. Equilíbrio de energia, e do centro do peito, do Buda Vrajadharma e de todo o seu séquito, luz azul vibrando o som Rum, toca o centro do nosso peito e recebemos a terceira iniciação. A iniciação da mente iluminada. É nossa ação, nossa atitude, nosso comportamento, nossa atividade iluminada. É amor, é compaixão, é alegria, é equanimidade, é harmonia, é paz, é felicidade em ação. Realizamos o Nirmanakaya de Buda. Esse corpo humano é a representação da natureza búdica em manifestação, em missão de ajudar, de liberar a todos os seres da ignorância. É nossa atividade iluminada. Então, sentindo essa luz azul rum no centro do nosso peito, despertando a ação consciente, virtuosa, de sabedoria, que só realiza o bem para todos os seres. O rum azul. As três luzes simultaneamente vibrando em Buda Vrajadharma, em todos os sectos de sabedoria, e frequenciando, emanando, sincronizando, vibrando com nossos três centros simultaneamente. Recebemos a quarta e última iniciação, onde realizamos a natureza completa de Buda. Fazemos Om Ahum. Om Ahum. Consciência infinita
bem-aventurada e radiante. Que natural e espontaneamente realiza o bem para todos os seres. Sentindo que quando vibramos nessa dimensão, sem nenhum esforço, é uma dimensão de ser Buda. Essa dimensão de ser Buda, somos de benefício para todos os seres. Somos paz, felicidade, sabedoria. Elevamos a humanidade, elevamos todos os seres. Despertamos esse campo coletivo. Liberamos os seres da ignorância do sofrimento. Conduzimos a todos os seres a paz do Nirvana. Somos essa ponte sagrada para que todos os seres transitem através de nós. Imaginando que tudo se dissolve em luz, todos os sectos se dissolvem em luz, que se absorve no Buda Prajadharma, que também se dissolve em luz e se transforma numa esfera de luz vermelha, e essa esfera de luz vermelha entra, pode ser através do terceiro olho, ou do alto da cabeça, ou simultaneamente esses dois centros estão unidos, essa luz vermelha entra e se dissolve no nosso corpo de energia. Perdemos essa dimensão de matéria e entramos numa dimensão de energia, sentimos nosso corpo de energia. À medida que essa luz vermelha se une com a nossa mente e coração no centro do nosso peito, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa consciência desperta, todo o nosso corpo se dissolve em luz, nossa vida se dissolve em luz, toda a existência se dissolve em luz. E essa luz se expande, e à medida que se expande, os lugares, planeta, todas as formas de existência se dissolvem em luz, essa luz se expande ao infinito e se dissolve no infinito. E descansamos na clara luz da consciência infinita, nesse estado puro, sem referência, realizando a não morte, realizando a clara luz, trazendo a morte para o caminho, a morte do corpo, a morte da vida, a morte da existência, a morte da ilusão. Clara luz. A clara luz é esse campo quântico de todas as possibilidades, onde nada existe de forma individualizada, onde todas as possibilidades estão presentes. Todas as existências e possibilidades de existências estão presentes. Descansando no Dharmakaya de Buda, no corpo verdade, na clara luz. Gerando a motivação de realizar o bem para todos os seres. Esse estado tão elevado da quinta dimensão, da clara luz, é impossível de que os seres se conectem. E sentindo a compaixão por todos os seres que estão aprisionados na ilusão da matéria, da sobrevivência no samsara. Sabedoria e compaixão sempre estão unidas. E do Dharmakaya vamos a manifestar-nos
Essa manifestação é colapsar partículas, essas ondas de possibilidades. Então vamos a manifestar no Sambhogakaya, no campo de energia. E vamos a manifestar através da rainha das Dakinis, da rainha da energia. Vamos a mover esse campo de energia com sabedoria. Então vamos a manifestar-nos através da luz vermelha e vamos a vibrar, vamos a construir esse campo de manifestação Ban. Então, através da compaixão, nos vamos a manifestar como a rainha das Dakinis. Do Dharmakaya, nos manifestamos no Sambhogakaya, através do Ban. Ban. Temos que descer até esse campo da terceira dimensão, que é o campo da matéria, onde estão os seres aprisionados no samsara, na sobrevivência, na ilusão. Então vamos no plano do Sambhogakaya, da energia, onde somos o Ban, a luz da compaixão se manifestando como a rainha da energia das Dakinis. E nesse momento, nossa motivação de manifestar-nos para o benefício dos seres na humanidade vai surgir nesse astral, Sambhogakaya, através de um E que vibra, surge uma pirâmide invertida, fazemos um E vermelho, E, um outro E branco, E, são a energia que permite encarnar, materializar nesse plano da matéria, a energia da mãe, vermelha, o óvulo, a energia branca do pai, o espermatozoide. São as duas pirâmides, temos que nascer nesse mundo, senão não conseguimos entrar nessa dimensão. E vemos como as duas pirâmides se unem, é o momento da união sexual, onde o óvulo e o espermatozoide se unem, as duas pirâmides se unem, formando o tetaedro, e ao formar esse tetaedro, temos o branco e o vermelho unido, dando uma cor rosa. E como é um nascimento de sabedoria para o bem dos seres, e somos a rainha das Dakinis dentro desse útero, dentro desse ventre, vibra a luz da sabedoria, as Dakinis dançam, convidando-nos para nascer nesse mundo com a força e o poder da sabedoria. Om, Sawar Buda Dakinide, Bem Sawar Nanie, Bem Saber Osanide, Pepepe, Soha. Sentimos essa atração e como Ban entramos dentro do ventre. Aqui é quando encarnamos e nos transformamos em Vrajayogini, somos Vrajayogini. Então nos manifestamos no Nirmanakaya, essa nossa vida, esse nosso corpo se transforma no mundo de sabedoria. Debaixo dos nossos pés temos bem firmes, controlados, o demônio do ódio, da raiva, Bhairava, negro. Nossa perna direita está apertando a cabeça desse demônio no chão. Temos completamente dominada essa tendência kármica dessa dimensão da matéria. A nossa perna esquerda sobre os peitos da diaba vermelha Kalarati, do desejo, da ânsia,
do apego, da necessidade. Então, estamos livres dessas duas influências que existem nessa dimensão da matéria. Na nossa mão direita, temos a faca curva, onde toda ignorância é removida, toda confusão é transformada. Na mão esquerda está o néctar da sabedoria, que oferecemos a todos os seres, a todas as circunstâncias, onde toda confusão se transforma em sabedoria, onde todo karma se transforma em dharma, sentindo esse poder nas nossas mãos, esse poder de sabedoria, autogeramos, somos a manifestação desse poder de compaixão, de autoliberação para o benefício de todos os seres. E nesse momento, o fogo se inflama nesse tetaedro, significando a grande purificação do fogo da sabedoria. Estamos completamente protegidas. E además surgem três camadas, três dimensões Vajras protetoras e 8 dimensões, que são os 8 cemitérios, protegendo-nos completamente, sentindo que todo esse poder protetor nos acompanha, toda essa força protetora nos acompanha, para que possamos realmente remover todos os obstáculos, purificar todos os karmas e transformá-los em sabedoria a ser oferecido à nossa missão, beneficiar a todos os seres. Nesse momento no mundo, nesse planeta, nessa humanidade, nessa dimensão de evolução na qual nos manifestamos, estão presentes os 24 lugares de poderes, onde os campos de energia, dakas e dakinis, femininos e masculinos, vibram sabedoria. E vamos sincronizar com a nossa vida de sabedoria, as dakinis, os campos de energia que nós manifestamos com os lugares, sincronizando. Om, 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 Sawar Buda Dakinide, bem Sawar Nani, bem saber o Sanide, hum, PPP Soha. Om, 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 Sawar Buda Dakinide, bem Sawar Nani, bem saber o Sanide, hum, PPP Soha. Om, 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 Sawar Buda Dakinide, bem Sawar Nani, bem saber o Sanide, hum, PPP Soha. E nesse momento, nosso corpo resplandece luz de sabedoria, beneficiando, frequenciando através desse campo unificado de energia, elevando a humanidade, realizando o bem para todos os seres. Nesse momento, no centro do nosso peito, sentimos a força de Vrajayogini, o Ban, brilhando. Ban. E essa força faz surgir um tetaedro no centro do nosso peito. E as dakinis dançam em volta do Ban. Om, 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 Sawa Buda Dakinide, Ben Sawanani, Ben Sabiru Sanide, PPP Suha. O Ban se transforma numa flor de lótus de 4 pétalos. Cada pétalo baila uma dakini dos elementos. E no centro, Vrajayogini interna. As dakini dos elementos, as dakinis internas, vibrando e dançando pelos nossos canais, desbloqueando todos os nossos canais de energia, nossos centros energéticos. Om, 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 Sawa Buda Dakinide, Ben Sawanani, Ben Sabiru Sanide, PPP Soha. Om, 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 Sawa Buda Dakinide, Ben Sawanani, Ben Sabiru Sanide, PPP Soha. Om, 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 Sawa Buda Dakinide, Ben Sawanani, Ben Sabiru Sanide, PPP Soha. Imaginando nossos canais de energia e esse vento de sabedoria, que é o mantra, circulando por todos os nossos canais, limpando nossos canais, abençoando nossos canais.
de forma que todas as impurezas, todas as sombras que possam estar bloqueando o fluxo de energia universal são eliminados. Nesse momento, colocamos nosso olhar dirigido às terras puras, ao astral. Estamos aqui manifestando-nos como Nirmanakayas nesse plano do Sansara e colocamos nosso olhar para o Nirvana e na nossa perna direita vamos a fazer um movimento para a esquerda, olhando como se fosse um tetaedro, mirando, olhando para esse astral superior, fazemos PEN. PEN! E assim abrimos esse túnel, esse canal, essa conexão, e através desse túnel, desse PEN que abrimos, vamos a receber as bênçãos das Dakinis, da dimensão pura desse astral Sambhogakaya, abençoando nossos canais, nossos chakras, nosso fluxo mental, abençoando nossa vida, nossa interdependência, todo o nosso movimento. Então imaginamos dakinis multicoloridas de todas as cores, fluindo e vertendo sobre nós suas bênçãos. Todos os nossos canais, centros de energia se quedam brilhantes, radiantes, todas as qualidades presentes se manifestando. Nesse momento, surge no centro do nosso ventre, debaixo do umbigo, no nosso centro energético do nosso ventre, daquines vermelhas dançam, vibrando o som Om Bam, de forma que esse centro energético de vitalidade, de saúde, de fogo, de força e de poder se torne completamente aberto e radiante, vibrando Om Bam. Om Bam. No centro do nosso peito, daquines azuis, vibram o som An Yon, esse centro energético de amor e compaixão, acolhimento, se torna radiante. An Yon. Na garganta, daquines brancas, abrindo esse nosso centro energético da satisfação, do verbo, da palavra. Jinmon. Rimon. No terceiro olho, daquines amarelas, abrindo nossa visão penetrante para que esse véu do esquecimento seja atravessado e possamos sempre estar conectadas com a verdade. Jin, Jin amarelo. Jin, Jin. No chakra da coroa, daquines verde, mantendo essa plataforma aberta de conexão, onde flui a sabedoria, a intuição, a clareza. Rum, rum verde. Rum, rum. Na planta das mãos, na palma, na planta dos pés, na palma das mãos, em todas as nossas articulações, daqueles como fumaça, fazendo com que todos os bloqueios sejam eliminados. O som P, P, cortando toda forma de pensamento que possa estar bloqueando nossas articulações. P, P. Sentindo essa armadura, estamos recebendo essa armadura energética das Dakinis, vibrando nos nossos centros energéticos. Fazemos um segundo PEN,
da mão direita, da perna direita para a esquerda, estabelecendo bem essa conexão com a terra pura das Dakinis. Paim! Vamos agora a receber néctar de iniciação. Vamos imaginar que as Dakinis agora das terras puras, multicoloridas, com jarras, onde tem a essência dos elementos, a essência da vitalidade, da vida, a essência da sabedoria, para que nosso corpo permaneça eternamente jovem, para que a nossa mente permaneça clara, luminosa e radiante, para que as nossas circunstâncias se manifestem, se expressem com sabedoria, para que o estado de presença esteja claro e possamos ver a sabedoria em cada instante se expressando, a sincronicidade, entrando nesse campo sincrônico de sabedoria. Estou imaginando essas jarras vertendo néctar de sabedoria. Om Sawar Tathagata. Vamos fazer o PEN primeiro. Paim! E agora vamos a receber esse néctar. Om Sawar Tathagata Abhiketa Samaya Shire Hum. Sentindo que esse néctar, ele preenche completamente nosso corpo de energia, desde baixo para cima, e no alto é como se saísse néctar de sabedoria, jorrasse néctar de sabedoria em volta de nós, construindo todo um campo de luz, e no meio desse emanar luz de sabedoria, no alto da nossa cabeça, surge um Buda brilhante, radiante, é o Buda Vairocana, brilhante como um espelho, onde podemos ver que tudo é reflexo da nossa mente, sem estar iludidas pela aparência, sentindo essa luz de sabedoria irradiando na nossa vida. Nesse momento, todas as Dakinis dançam, sentindo a Dakini externa, autogerada, a Dakini interna, nossos centros, canais de energia, as Dakinis dos lugares, as Dakinis dos elementos, as Dakinis nascidas do mantra, todas as Dakinis cantam e vibram sabedoria. Om, 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 Sawa Buda Dakini De, bem Sawanani, bem saber o Sani De, hum, 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 pepepe, soha. Om, 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 Sawa Buda Dakini De, bem Sawanani, bem saber o Sani De, hum, 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 pepepe, soha. Om, 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 Sawa Buda Dakini De, bem Sawanani, bem saber o Sani De, hum, 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 pepepe, soha. Aqui fazemos a recitação do mantra. Seria interessante gerar um compromisso diário de um número de recitações, pode ser 3, 5, 7, 21, pode ser 51, 108, pode ser um japamala, meio japamala, 21, mas é importante a disciplina de onde formalizamos, nos comprometemos com um determinado número e vamos todos os dias fazer esse determinado número de recitação. E aqui recitamos, e essa recitação é o que está ativando todo esse processo de sincronicidade. Podemos comprometermos com um determinado número, por exemplo, 7, 21, mas logo, dependendo da nossa inspiração, também podemos recitar mais. Mas que pelo menos esse número seja mantido sempre. E assim temos uma acumulação de energia consciente sendo bem sustentada dia a dia. Om 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 Sawa Buda Dakini De Bin Sawanani Bin Saber o Sani De Hum 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 Pepepe Soha. Esse mantra é um mantra de poder, então ele deve ser recitado baixinho, não é um mantra para recitar alto. Ele é um mantra para ser sussurrado. Então, baixinho, em concentração, vamos movimentar todos esses campos de energia, sincronizar, sincronicidade, que possamos ver a sincronicidade da sabedoria surgindo em cada instante da nossa vida.
Om, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem sabido sani de pepe, sorra, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem sabido sani de pepe, sorra, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem sabido sani de pepe, sorra, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem sabido sani de pepe, sorra, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem sabido sani de pepe, sorra, salva Buda Dakini de bem salvanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, pepe, sorra, salvo da knide, bem sawanani, bem saber o sanide, Sawa Buda Dakini, bem Sawanani, bem saber o Sanide, Pepe. À medida que recitamos, todas essas energias, Rainha das Dakinis, campos de energia, se movimentam na luz da sabedoria, na sincronicidade da sabedoria, interno, externo, sentimentos, sensações, saúde, circunstâncias, relações, realizações, que tudo aquilo que desejamos se transforme, materialize, se manifeste. Vamos entrar nesse campo de realização, manifestação, e à medida que vamos sincronizando, tudo vai se tornando um campo de energia, e vamos imaginando que tudo que visualizamos vai se dissolvendo em luz e energia, desde o mais interno, mas daqueles que dançam pelos nossos canais, abençoam nossos canais de energia, se transformam em luz e energia, e essa luz, energia, se dissolve na Dakini interna, que se dissolve no Ban, na sua essência. Todos esses campos protetores, os 8 cemitérios, as 3 dimensões, o tetaedro, se dissolve em luz de energia, que se dissolve na Dakini externa, nosso corpo, nossa aparência, na nossa vida, autogerado como Vrajayogini. Todas as Dakinis dos lugares se dissolvem em nós. Nossa aparência como Vrajayogini se dissolve em luz e energia, que se dissolve no Ban, no centro do nosso peito, e o Ban no centro do nosso peito, ele também vai se dissolvendo, sentindo que toda a matéria, que toda a realidade, que toda forma, aparência, vai perdendo consistência, vai se dissolvendo em luz e energia, sentindo que essa luz e energia vai se dissolvendo, perdendo consistência de conceito, existência, se dissolvendo numa nada, e essa nada vai se dissolvendo no vasto espaço infinito, entrando nessa dimensão de unidade, clara luz, nesse campo quântico de todas as possibilidades, pura luz de consciência, pura energia, consciência primordial, e descansando no indescritível, inconcebível, na clara luz bem-aventurada. Na natureza búdica, nos campos búdicos, nessa 11 dimensão, mais além do Nirvana, onde tudo existe como potencial de criação, onde nada é feito, não existe o fazer, onde tudo é.
Esse plano de perfeição, através da compaixão, sabedoria, compaixão, fazemos nossa expressão consciente, manifestação, vibrando o Bam, Bam, e nos manifestando dentro do nosso tetaedro, nossa vida, como Vrajayogini, o Dharmakaya, Bam Sambhogakaya, o tetaedro, nossa vida, nossa energia, Vrajayogini interna, Vrajayogini externa, nossa atividade iluminada, em sincronicidade, luz de sabedoria, a rainha das Dakinis, Om, Sawar Buda Dakini, bem Sawarnani, bem saber o Sanidi. E com esse entusiasmo, com essa determinação, empreendemos as yogas das atividades diárias, em sincronicidade, em sabedoria, vendo a sabedoria surgir em cada instante, onde toda confusão é transformada em sabedoria. Dedicamos os nossos méritos para o benefício de todos os seres. E agradecendo essa boa sincronicidade que nos une nesse bom momento, empreendendo a continuidade da nossa prática semanal, essa força, esse alimento que nos nutre para manter nossa mente elevada e familiarizada com a clara luz, que é a nossa natureza essencial, que nos liberta dessa distração de um corpo humano, de realidade, de sonho de existência. Então, gratidão pela presença de todas, gratidão por manter esse compromisso interior de ser um guia, uma ponte para a humanidade. Essa é nossa motivação principal. Manifestar o melhor de nós para o bem de todos. Muita gratidão e um feliz dia e uma boa semana. Gostaria de informar que estamos começando também todo o nosso ciclo de estudo. Começamos hoje e agora vamos a ter um trimestre, vamos até março. Vamos caminhar pouco a pouco, logo possivelmente faremos uma pequena pausa para Páscoa, que novamente vem a turbulência cultural, mas até a Páscoa estaremos juntas, praticando semanalmente, praticando todos os dias. Temos a plataforma EAD, onde estará disponível as aulas para estudo, para acompanhar e para ter essa força de união. Também temos outras propostas de estudo. Eu coloquei agora uma proposta nova, porque eu quero fortalecer como prática para todos a prática das 3 alegrias, ou das 3 purificação, dormir, despertar e provar o néctar. Então, toda segunda-feira, às 7 da manhã, estarei fazendo a prática, segunda-feira, 7 da manhã, a prática do despertar e do provar o néctar. E segunda-feira, às 7 da noite, às 9 da noite, vou estar fazendo a prática do dormir. Então, segunda-feira temos a prática do despertar e provar o néctar e a prática do dormir. E quero fortalecer bem essa prática como prática essencial para nos acompanhar na nossa vida, que não é Vrajayogini. Eu tirei a prática de provar essas 3 práticas, que na verdade essas práticas estão dentro de Vrajayogini, mas elas são chamadas a prática das 3 alegrias ou das 3 purificação do Tantra Yoga superior, que está dentro da prática de Vrajayogini. Então eu tirei ela e coloquei como uma prática individualizada para todos. Então aí não vamos a praticar Vrajayogini, não vamos a recitar o mantra, não vamos a desenvolver a autogeração de Vrajayogini. Vamos somente trabalhar essas 3 práticas, que eu acho que elas são muito importantes para todos. Todos devemos dormir nos braços de Buda, acordar oferecendo essa iluminação, esse bom dia e com essa determinação de transformar as nossas impurezas em oportunidade de sabedoria. Então, segunda-feira de manhã, às 7 da manhã e às 9 da noite, vamos estar com essa proposta. Logo na terça,
vou dar continuidade ao que já começamos bem devagarzinho de reprogramação mental. Então vamos a focar em reprogramar a nossa mente. É descongelar essa memória do passado e aprender a ressignificar o presente. Como através do poder da nossa imaginação, reprogramar o nosso passado, transformar o nosso passado num novo presente, para que o futuro seja novo e podamos realmente abrir espaço para que o novo possa nos encontrar. Digamos que o novo que queremos quer nos encontrar. Nós queremos, eu que sei, prosperidade, queremos um trabalho novo, queremos um parceiro novo, mas temos que permitir que o novo nos encontre. E isso significa ressignificar o passado no presente. Então, isso é reprogramar a nossa mente. Isso vamos fazer na terça-feira, às 8 horas da noite. E logo abri uma proposta que ainda será como proposta, ainda não está acontecendo. Isso da segunda e da terça acontece a semana que vem, porque já está rodando, é fácil, já está iniciado esse caminho. Estou iniciando um caminho novo que vou abrir inscrições para ver se tem pessoas interessadas, que é uma prática mais avançada, que é uma prática que já não é de visualização, de imaginação. É uma prática de meditação, natureza da mente. Então, é uma prática de meditação onde não vamos ter apoio de visualização ou mantras. Então, já vamos trabalhar um pouquinho o Mahamudra Sochen, de uma forma mais pura, a mente natural, e como trabalhar, como transformar essa confusão em sabedoria desde esse estado lúcido desperto da clara luz. É um pouquinho mais avançada, e o título é bem isso, transformando confusão em sabedoria desde a clara luz da mente desperta, que é o estado de grande perfeição natural. Como estabelecer-nos nesse estado de grande perfeição natural, que é a mente luminosa, e desde aí, por isso é mais avançado, porque não tem o apoio da visualização, do mantra, todas essas historinhas que nos contamos, que vai, que vem, que gira, isso, a gente não tem esse fio conduzindo a nossa mente e transformando a nossa mente. A gente já está direto na clara luz e desde aí trabalhando, é o caminho da autoliberação, o caminho direto. Da iluminação. Então fiz essa proposta para ver se tem alguém interessado em treinar a mente um pouquinho mais de... Vai ser quando esse, Monge? Vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite. Mas primeiro eu quero ver se vai ter grupo, né? Então ainda não abri. Eu vou abrir inscrição para ver se temos um grupo de pessoas interessadas em esse esforço, porque é um esforço. Aí que aplicar um esforço mais. É mais esforço que a visualização. A visualização é mais fácil. Porque tem historinha, tem mantra, tem cores, tem isso, tem... Então a mente vai, ela está acostumada a se fixar em histórias. As nossas histórias que eu vou fazer amanhã, antes, depois, a gente está acostumado a contar-nos historinhas do que fazer. Então o Tantra é isso, ele utiliza o mecanismo da mente condicionada por histórias ilusórias e densas em construir histórias de liberação iluminadas. Mas é o mesmo mecanismo de fixar a mente em histórias. Então, a mente de movimento, o macaquinho louco, passa a ser agora de sabedoria e vai nos conduzindo à iluminação. Então, mas não deixa de ser uma corda que a gente ata a nossa mente e vai levando ela através da visualização e dos mantras, que é um movimento, a atividade. Agora, esse outro ciclo não trabalha com nada disso, já vai direto na clara luz. Então, estabelecendo a mente da clara luz, quando surge uma sombra, como liberamos a mente dessa sombra através do estado da presença da mente elevada, né? Então é muito bonito, é muito espacial, são meditações espaciais e com muita poesia. Começar a ver que tudo é reflexo no espelho, que essas sombras que surgem é como a lua refletida na água, então não é a lua verdadeira, são reflexos,
são projeções, é trabalhar nesse nível de sabedoria, que seria, a base do Alegria de Viver 3 para quem está familiarizado, que são os reflexos e as projeções, ou seria o nível da autoliberação, da grande perfeição natural, o Sochen, ou seria o grande selo da mente, ou seja, liberando a mente desse véu da ilusão do Mahamudra. É tudo, é o mesmo ciclo. Está falando da mesma coisa, mas é muito bonito, eu gosto muito, por isso eu propus, porque eu também quero praticar, porque quando a gente pratica em grupo tem mais poder a prática. A prática individual ela é fraca e a prática de grupo é forte. Então eu quero desenvolver essa mente luminosa e por isso eu quero propor para que tenha um grupo que me ajude a ter essa força superior da prática de grupo, para que eu também possa ter mais experiência. É por isso que eu estou propondo. Então, muito agradecido, e aí fica um pouco a agenda das atividades para esse trimestre. Então, feliz dia e boa semana para todas nós. Qualquer dúvida no grupo a gente esclarece. Traxidelé, bons auspícios. E lembrando, sempre é para o benefício de todos os seres. O eu não se beneficia, ele desaparece. E nos tornamos uma ponte, um caminho, uma frequência que só benefício traz a todos os seres. Gratidão. Traxidelé. Tchau. Tá, gente? Tá. Muito bom encontrar-nos, muito bom ver a todas aqui. E muitas saudades. A ver se em breve organizamos um retiro e possamos nos encontrar novamente. A ver se naquele mesmo lugar tão precioso, que foi tão bom, vou ver com a Taren se a gente pode já começar a projetar um próximo retiro para fortalecer e crescer. Gratidão. Obrigado, Anjo. Taxidelé. Obrigada. Beijos. Beijo.